Hoje eu vou falar sobre os 5 maiores erros para quem está nessa jornada de despertar espiritual, autoconhecimento. Está nesse meio espiritual, né? A gente passa por coisas bem parecidas, então eu vou relatar todos esses 5 erros eu cometi. Vejo bastante gente também caindo nessas armadilhas, então fica aí até o final que você vai se identificar. Então, o primeiro deles seria esquecer do material. Quando a gente entra nesse processo de estudos, né, a gente vai se conectar com algum ensinamento, alguma religião, eles pregam muito essa conexão com o campo sutil, com o campo superior, e fala pra gente esquecer um pouco do material, né? Desapegue-se do material e tudo começará a fluir na sua vida, né? Mas apesar disso ser uma verdade, a gente acaba não entendendo muito bem como que equilibra esses dois polos, né? A gente quer largar tudo, né? Abdicar tudo. Às vezes a gente esquece das relações também com as outras pessoas. Às vezes sai do emprego ou esquece também, acha que é errado, né? Que é impuro. Se eu começar a buscar o dinheiro ele vai me corromper. Então, são várias crenças, várias coisas que são colocadas na nossa cabeça e a gente não sabe discernir muito bem, né? Igual eu falei, a maioria desses ensinamentos são corretos, mas a gente tem que pegar o equilíbrio, né? Entender qual é a mensagem profunda e realmente aplicar nos dias de hoje. Então, o principal do material é justamente o dinheiro, né? A gente acaba encarando o dinheiro como algo sujo, algo impuro. Então, tudo que a gente coloca o dinheiro no meio, né? A gente vai prestar algum serviço, a gente vai ter alguma ideia de um produto, a gente não consegue cobrar, porque se a gente cobra, a gente está tirando o dinheiro da outra pessoa, a gente não está fazendo de forma genuína, não está sendo algo puro, mas o dinheiro ele acaba sendo uma energia de troca, né? Muitos usam essa expressão, né? Em vez de falar o preço do meu produto é isso, não, a pessoa até coloca energia de troca, né, para tentar aliviar um pouquinho esse peso do que é o dinheiro, né? Então, ao mesmo tempo que o dinheiro ele pode ser usado para coisas muito negativas, que é o que a maioria faz, né? Pega o dinheiro e fica alimentando o ego, aumenta mais o patrimônio e explora mais, né, a mão de obra de outras pessoas, e isso acaba criando essa imagem negativa, né, dos grandes empresários, os investidores, os acionistas. São pessoas gananciosas, né? E aí tudo que atrela esse símbolo de dinheiro a gente cria uma aversão. É normal, a gente não vai querer se conectar com nada disso, né? Mas a gente acaba esquecendo que tem grandes pessoas aí que fazem o bem, que estão ajudando as pessoas, estão ajudando a humanidade e ganham o seu dinheiro. Alguns ganham pouco, alguns ganham muito. Então, por que a gente escolhe apenas esses exemplos do lado negativo, né? A gente tem que pegar essas pessoas que estão fazendo bem, que têm causas altruístas, né? Se a gente começa a levantar mais recurso financeiro e se a gente tem na nossa mente um bom uso, né, direcionar esse dinheiro para coisas boas, para grandes causas, quanto mais dinheiro entrar, melhor, não é? Não é lógico isso? Às vezes você tem uma vontade de ajudar os animais. É bem comum, né? A gente fala da vontade de resgatar todos os cachorros e levar para casa, mas falta dinheiro, né? Ou levar para algum abrigo, só que o abrigo também tem as limitações de espaço ou de recursos financeiros mesmo, né? Para comprar as rações, para cuidar dos animais. Imagina se você tivesse R$ 1 milhão na conta, você com certeza direcionaria parte desse dinheiro para essas causas, né? Para essas coisas boas. Então, tem que ser feita essa limpeza, não é negativo o dinheiro, né? Assim como tudo na vida, não tem nada que a gente pode falar isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado. Não, isso tudo vai depender do contexto e de como a gente vai utilizar isso, né? Como a gente vai pegar esses recursos ou essas coisas e aplicar no dia a dia, né? Na vida. Então, o mais importante é que a nossa consciência esteja limpa. Enquanto a nossa consciência estiver com esses desejos materiais rasos, né, superficiais, coisas mundanas, que a gente sabe que não é muito correto, né? Então a gente vai criar esse bloqueio. E também às vezes a gente acha errado, né?
se eu tiver dinheiro, eu não posso nem comprar um carro, porque comprar carro é algo do ego. Não necessariamente. Você pode ter o carro porque vai te dar um conforto, vai te ajudar no seu trabalho, né, no seu dia a dia, vai dar mais conforto para sua família. Você vai poder, igual eu falei, né, dos cachorros, talvez você vai poder ir para os locais resgatar cachorros, vai poder visitar a casa das pessoas, atender clientes ali. Então, tudo faz parte do operacional. É como se fossem ferramentas que a gente estivesse usando, né? O criador, o todo, ele criou tudo, né? Então tudo faz parte dele. É a mesma coisa de falar, você vai falar que um carro esportivo, uma Ferrari é coisa do demônio, é o capeta que criou. Não, faz parte do todo também. Tudo é manifestação, né? Algum ser teve essa ideia, viu que tinha demanda no mercado para esse tipo de veículo, foi lá e criou. Então, se a pessoa ela usa para algo negativo ou positivo, aí já é outra história, né? Diz mais sobre aquele ser especificamente. Então, o mais importante é a gente limpar, né? Entender profundamente o que é esse material, o que é o dinheiro, limpar também essas crenças antigas que foram enraizadas, principalmente da religião, né? Coloca muito peso de que o dinheiro não é certo, os que tiverem bens materiais não vão acessar o reino dos céus, né? Então tem que ser interpretado da forma correta, né? Essa parte especificamente é que você não pode ter apego. Enquanto a gente tiver apego, por exemplo, eu vou morrer aqui agora, daqui 1 minuto. Se eu ainda tiver apego aos meus bens materiais, se eu ficar atrelado ao meu carro, talvez a um ente querido, né? Se eu ficar preso a qualquer coisa aqui da matéria, eu vou ficar preso ao meu cachorro. Isso é uma coisa que impede a nossa evolução, né? A continuidade da nossa evolução. Então, quando é falado nessas mensagens profundas dos livros sagrados, é justamente isso, né? Esse desapego da matéria, tanto do dinheiro, tanto dos bens materiais, das pessoas, tudo isso faz parte. Então, vamos fazer essas limpezas, que aí sim você vai conseguir fluir de verdade, né? E tendo esse equilíbrio entre o material e o espiritual, porque está tudo junto, tudo é a mesma coisa, né? A gente que categoriza de formas diferentes. Então, o segundo ponto seria achar que a gente já aprendeu o suficiente. E isso é bem comum. Acho que todo mundo vai cair nessa, né? A gente passa ali um período, começa a estudar bastante, ler, ver palestras. Já li 100 livros, 150 livros. E aí você olha para o lado, o seu amigo leu 2 livros na vida, sua mãe nunca leu na vida. E aí você começa a olhar assim, pô, já tá bom, né? Já tô com conhecimento legal aqui, já tô sabendo dialogar melhor, minha dicção melhorou. E a gente começa a se conformar com isso. O nosso ego adora quando ele chega em certo patamar, né? Ele começa a se sentir bem. Então a gente trava o nosso processo por causa disso. E principalmente porque a gente esquece de colocar muita coisa em prática. Então não é o intelectual, né? O intelectual ele é uma parte importante, interessante, mas se não for convertido em ações, em coisas realmente produtivas, né? Que a gente vai levar dessa vida para outra, ou que a gente vai deixar um legado aqui, isso que realmente importa, né, no final das contas. Outro que está totalmente ligado é se enxergar como superior. Igual eu falei, né, a gente começa a fazer essa comparação, né, fulano ele nem está estudando o que eu estou estudando, eu estou acessando uns conteúdos aqui secretos, místicos, e está todo mundo aí perdido, né. Principalmente isso, né, você olha a pessoa ali, nossa, o cara ainda até hoje enchendo a cara no boteco, ou aquele ali ainda está preso naquela religião até hoje, acreditando naqueles falsos profetas, naqueles pastores falsos, e eu já estou aqui um ser semi-iluminado que já enxergo tudo. Então isso aí é a maior cilada que a gente pode cair, um buraco do ego gigantesco, né? Se você está enxergando outras pessoas com esse ar de superior, né? Todo mundo é um lixo, eu sou melhor, caiu. Talvez aquele cara que você está julgando, ele está num grau evolutivo muito maior, porque ele não julga os outros. Por mais que aparentemente ele pareça estar atrás, em termos de conhecimento, né, intelectual,
o avanço dele espiritual e moral, ético, é muito maior do que o seu. Então, temos que tomar bastante cuidado para que a gente não julgue ninguém, não olhe de forma rasa, superficial. A gente realmente olhe todos com o mesmo olhar, né? O nível igual, né? O mesmo equilíbrio. Que a gente não se sinta também nem inferior e nem superior. Também não é legal esse complexo de inferioridade, né? A humildade não é isso, não é se enxergar pior que os outros, é se enxergar em pé de igualdade com todo mundo que está à nossa volta, né? Isso aí os grandes mestres já ensinaram, né? A gente não consegue nada com arrogância, com prepotência, isso aí a gente mais afasta as pessoas. Quanto mais a gente vai utilizando disso, né? A gente às vezes é muito arrogante e acha que a gente está saindo bem, né? Se mostrando para os outros, aí algumas pessoas caem nisso e a gente vai inflando o nosso ego, só que quando a gente menos espera, essas pessoas começam a enxergar, né? Esse lado sombra nosso, essa podridão e começam a se afastar. Então, temporariamente a gente acha que está funcionando, a gente se colocando como seres, né? Porta-vozes da verdade, mas as pessoas também vão se libertando e vão enxergando que éramos apenas uma fachada, era só um ego desesperado tentando mostrar que sabe alguma coisa, mas que não aplicou praticamente nada na vida, né? Então, mais um ponto seria ficar preso ao ensinamento de um guru, de um mestre, ficar ligado a apenas uma religião também. Isso vai na questão do fanatismo, né? A gente criar um fã-clube. Eu gosto muito desse professor. Nossa, as palestras dele são muito boas, eu me identifiquei muito. Mas, às vezes alguém te apresenta uma outra pessoa, né? Um outro professor, um outro guru, e você fala, não vou ver isso não, porque eu já estou vendo um outro aqui que é muito bom e eu acho ele melhor. Ou chega algum amigo e te convida para frequentar um templo ou uma outra religião e você fala, não, isso aí não é para mim não. Então a gente acaba fechando as portas para muitas coisas boas que a gente pode acessar, né? Tem diversas linhas de filosofia, de ensinamento que a gente às vezes trava por causa disso, né? Eu já estou na minha zona de conforto, eu já entendo mais ou menos o assunto que esse professor fala. Esse professor fala de física quântica, eu gosto muito de física quântica e espiritualidade, e aí a gente fica só nisso. Mas talvez o outro lá quer te ensinar um pouco de Vedanta, ou te chama para o budismo também, e aí você, não quero. O outro te chama para Umbanda, você fala, esse trem de Umbanda aí, não vou mexer com essas coisas não, é tudo estranho. Aí você vai se fechando, né? Espiritismo é esse negócio de ver fantasma aí, de ficar vendo assombração. A gente pode cair numa série de preconceitos, né? Cada um vai ter o seu, de acordo com a vivência que teve. Então a gente cai nesses estigmas, mas principalmente os professores específicos, né? A gente não pode se fechar, porque o professor que você escuta, ele também bebeu de diversas fontes. Ele pode ter visto 20 gurus diferentes para poder chegar nesse entendimento que ele tem hoje. Aí você vai ficar preso a só um, você está muito atrás dele, né? Não olhando essa questão de comparação, mas para ele chegar naquele nível de entendimento, ele teve que buscar fontes diferentes. E ele também reconhece que ele não é o dono da verdade, né? A gente tem que pegar um pouquinho, né? Uma peça de cada ensinamento, e no final das contas a gente chega nesse entendimento final do que são as coisas, né? Então, vamos nos libertar desses preconceitos. Eu tinha muito preconceito com algumas religiões, tive que ir libertando, né, ao longo do tempo. Até a própria Umbanda era uma coisa que me gerava uma certa aversão, né? Eu tinha um pouco de medo, até que eu encarei um dia, falei, me fizeram o convite, né? Eu falei, vamos ver como que é isso. Fui lá, foi uma experiência muito boa, bem interessante. Frequentei, acho que umas 3, 4 vezes, assim, e quebrei esse preconceito. Então, claro que alguns centros você pode não ter uma experiência muito legal, outros vai ser muito bom. Isso vale para qualquer religião, né? Mas tire a prova. Se você tem preconceito com alguma, vai lá, coloca a prova. Se tem preconceito com o espiritismo, faz uma visita lá, vê uma palestra. Não gostou, não achou legal? Vai num outro templo também, né? Num outro centro, para você realmente ver se foi uma questão da religião que não deu afinidade ou se foi o
o centro específico que não bateu muito com as suas ideias, com a sua filosofia, e se abra, pegando um pouquinho de cada, né? Então, vamos ao último ponto. Foi um pouco que eu falei no começo também, que seria muito estudo e pouca prática. Então, a gente tende também, né, a cair muito nisso de estuda, engole uma série de livros, faz todas as palestras daquela pessoa e depois pula para outro professor e estuda mais ainda. E o que a gente está colocando, né? Qual a porcentagem de prática está acontecendo na nossa vida, né? A gente está sendo mais teoria ou prática, né? Teoria versus prática é uma tecla que eu gosto de bater bastante, que é uma coisa que me atrapalhou muito. Passar um longo tempo focando só na teoria foi importante até certo ponto, mas chegou uma hora que saturou e eu, pelo meu processo de autossabotagem, né, de procrastinação, eu continuava querendo só consumir mais, estudar e esquecia de criar coisas, né, colocar em prática, aplicar na minha vida, colocar à prova, né, ir para o mundo, fazer essa conexão, né, igual eu falei, a gente esquece do material e vai para o espiritual, não, mas o que é o dia a dia aqui, né, as interações com as pessoas, ajudar os outros, fazer trocas e aprender também com os outros, isso aí que é o realmente aplicar e ver se a gente realmente está entendendo os ensinamentos que são passados. Então, coloque aí, tente colocar uma proporção maior de prática, porque muitos colocam, né, 80% teoria e 20% prática, ou até mais, né? Inverte, procura inverter. Coloca aí 20% de estudo e 80% prática. Se for demais, né, coloca pelo menos meio a meio. Você estudou 2 horas, pratica 2 horas no dia aí, né, umas 8 horas de sua rotina, por exemplo, 4 horas de estudo, bota 4 horas de prática. A prática não necessariamente é pegar na enxada ali e começar a fazer o trabalho, é esboçar alguma coisa, né, abre um bloco de notas, começa a ter ideias, o que eu poderia fazer para me desenvolver, ou qual ideia de negócio eu poderia ter, como eu posso ajudar mais as pessoas, os animais, como que eu pego esse recurso e multiplico ele mais ainda para que eu possa ajudar mais pessoas. Então, tudo tá interconectado, né? A gente sair daqui dessa experiência na Terra e não praticar nada não adianta nada, né? A gente veio aqui, começou a ler um monte de livro, é igual eu coloco um computador, né? O computador ele vai e começa a escanear ali, começa a entender as informações, deixando tudo na memória RAM, né? Vai armazenando temporariamente, mas o que realmente isso é convertido para uma ação, né? O que vai para o HD e internaliza, assim, o que a gente leva de bagagem dessa vida para outra, né? Então, os grandes mestres passaram aqui deixando um legado, né? Os grandes avatares, as pessoas importantes aqui, né? Vamos citar aí o Mahatma Gandhi, por exemplo, né? Fez uma grande transformação lá na Índia, libertou o país da colônia inglesa, colônia britânica, e se ele tivesse esquecido, né, não, se omitido nessa questão, ele era um advogado, ele podia continuar ali sendo o advogado que ele era e ignorar todo o sofrimento do povo dele. Então, a gente acaba deixando passar muitas oportunidades também, né, de gerar transformações, não para a gente também se comparar com o Gandhi, né, fazer uma grande obra gigantesca dessa. Se você sentir também, né, que você tem algo dentro de você que seja grandioso, também corra atrás, mas tudo começa com o primeiro passo, né? Às vezes a gente já quer saltar, né, do nada, da procrastinação para ser um avatar, um ser iluminado, um Gandhi, um Nelson Mandela, enfim, qualquer ser aí que tenha passado e feito grandes obras. Então, vamos agir mais, de pouco em pouco, sem cobrança excessiva, dar um passo de cada vez, um degrau de cada vez, e aí sim as coisas começam a fluir de verdade na vida. E quando a gente menos espera, os resultados aparecem, né? Quando a gente tira essa pressão, a gente tira essa ansiedade, né? Esse acúmulo, eu tenho que acumular muito conhecimento, eu tenho que ter resultado rápido,
porque tá todo mundo aqui também aprendendo, eu estou ficando para trás, ou também tem a transição planetária, né? Ah, vai que eu vou ficar para trás e as pessoas vão herdar a Terra e eu não. Então a gente fica com muitos estigmas, né? Muitas crenças implantadas na nossa cabeça que a gente fica extremamente ansioso, né? Por isso que é importante a gente fazer uma limpa, se afastar dessas crendices, né? Dessas coisas muito rasas que implantam na nossa cabeça, e as pessoas também ansiosas, né? Dar uma distanciada das redes sociais e tudo isso que deixa a nossa mente agitada e tira a gente dessa frequência da ação, né? Então, resumindo, seriam esses 5 pontos. Deixa aí nos comentários também as experiências, né? Outros pontos que vocês veem como empecilhos, né? Que as armadilhas aí desse processo. Compartilhe as experiências que vocês já tiveram também, os perrengues, né? E principalmente como a gente poder, o que a gente pode passar para o outro, né? Para que eles não caiam também nesses mesmos buracos que a gente caiu, beleza? Então a gente vai conversando aí nos comentários. E é isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.